Ei, gente, boa tarde pra você, Globo Esporte, ao vivo nessa quinta-feira, já começando falando do Atlético que respirou ontem aliviado. 3-1 sobre o Sport na Arena MRV, vitória importantíssima que afastou o Galo da zona de rebaixamento, já eu mostro a classificação, e foi uma noite de redenção pra Guilherme Arana. Ricardo Oliveira é o nome. Nome de jogador. Era sonho, mas não rolou de ser atleta. E um plano B foi posto em ação há quase 10 anos. Eu sou gandula. Tá nas suas atribuições consertar a bandeirinha de escanteio também? Não, isso não, mas a gente, o que for para ajudar o Galo, a gente tá à disposição. Foi Ricardo quem colocou a haste da bandeira de escanteio no lugar, depois que Guilherme Arana tirou ela do canto. Na bicuda. Extravasou, jogou a camisa pra torcida, pediu de volta. Era alívio na comemoração. A fase tava difícil. Cara, acho que na vida de um profissional, altos e baixos é normal. A gente espera do Arana um futebol melhor, a gente conhece o Arana. Esse gol foi a mudança de chave do Arana, se Deus quiser. Falaram que eu estava de corpo mole. Tava devendo, graças a Deus, hoje, tomara que esse gol volte a confiança dele, ele possa voltar a ser o Arana que a torcida conhece, né? Quem tá me xingando, quem tá me apoiando, o amor vai ser o mesmo. Deu vontade de abraçar o Arana ali na hora? Com certeza, o Arana é ídolo da massa e ele tava merecendo esse gol. E como é que faz pra se controlar e não dar esse tipo de abraço? Mental, tem que ter um psicológico forte, porque senão você chora, você vibra, a gente segura a onda. Na comparação com a maioria dos torcedores, Ricardo pode ser considerado um privilegiado, porque ele tá sempre uns passinhos mais perto do campo que o restante da galera. Mas aqui tem um problema, ele tá sempre no limite da emoção e não pode demonstrar isso. Você acha Sampaoli agitado à beira do gramado? É porque não conhecia Ricardo. Jogo grande, tem uns jogos que é mais difícil de segurar, mas a gente vai acostumando. Vai acostumando com o clima da torcida. E Vitor Hugo, que está se acostumando em fazer gol, abriu o placar contra o Sport. Terceiro gol dele na temporada. A massa se levanta para reverenciar o acrobático Vitor Hugo! Fez o gol que abriu o caminho. O segundo foi o de Arana. E aquele reparo da bandeirinha de escanteio que parecia destruída fez lembrar o próprio time. Será que tinha conserto Galo, rapaz? Com algumas mexidas do São Paulo e o pessoal vai... Daqui a pouco aí já vai entrar no ritmo já. Agora o Rony não tem um pé atrás com o Rony. Mas ele vai vingar, se Deus quiser. Depois de 23 jogos sem marcar, veio a calmaria com a ajuda de Biel. Reencontro de Rony com gol! Quando você persevera, quando você tem fé, né, a tempestade, ela uma hora passa. Né? Agradecer o Biel lá no vestiário pela assistência, né, ele poderia ter finalizado e me deu passo, muito feliz por isso. Muita gente ficou feliz, Rony. O Galo sempre é sofrido, a gente sempre tem aquela expectativa que pode acontecer alguma coisa. Aí nós tomamos um golzinho ali, mas graças a Deus, sempre com a vitória. Gol de Derek Lacerda, de pênalti. Ricardo nem se animou de olhar bem para o lance. Galo 3-1 no Sport. Sossegado pro time e pro Gandula, que quase não precisou repor a bola, vejam só. Quando a mira tá boa, não tem jeito. Parece que tudo fica mais leve. Nem tão sossegado, porque saíram notícias importantes. Vou te mostrar. O Lianco saiu machucado no primeiro tempo e ele teve uma ruptura do tendão de Aquiles. O Rony saiu sentindo a coxa direita e teve um edema. Já tá na fisioterapia. Ainda teve o Ivan Roman, que tava na seleção chilena e fraturou a mão. Problemas pro clássico da semana que vem. Depois a gente detalha isso. Deixa eu mostrar que é importante também. Na classificação, o Atlético abriu 7 pontos de vantagem pro Vitória, que é o primeiro na zona de rebaixamento. Vamos dar uma olhada nos lances da partida. Eu sei que você já viu os gols, mas é importante se destacar o Vitor Hugo, por exemplo, que tá vivendo uma ótima fase e abriu o placar no primeiro tempo. A redenção do Arana. Antes de fazer o gol, ele já teve essa oportunidade. Olha só, 2 chutes que o goleiro Gabriel do Sport pegou bem. O Arana tava pisando muito bem dentro da área, porque o Dudu tava jogando aberto pela esquerda e ele teve mais oportunidade de jogar pelo meio. Nesse lance, o Dudu tentou achar o Arana e no chute do Igor Gomes no rebote, o lateral esquerdo do Atlético completou para fazer o segundo gol dele nessa temporada em 37 jogos e espantar essa má fase. Lateral de seleção brasileira joga muito, tinha mesmo que se recuperar. Já estamos no segundo tempo. O Sport teve essa oportunidade com o Lucas Lima, foi bem travado por ali. Agora olha o detalhe do gol
do Everson. Vou botar aqui no telão que até assustei. 45 metros o lançamento. O Rony estava atrás do meio de campo. E repara como que ele tem que dar um pique gigantesco para deixar a marcação para trás. E o Biel colocar para ele fazer tranquilamente. Não marcava 23 jogos. O Rony pôde fazer esse gol ontem. Depois o Atlético toma o primeiro gol de pênalti. A bola pegou no Juan Tressoldi, que entrou no lugar do Lianco no primeiro tempo, mas não fez muita falta esse gol da equipe do Sport. O Hulk entrou no segundo tempo, teve esse lance de falta que a bola desviou também no Rony. No finalzinho do jogo, jogada do Romarinho pela esquerda e o Mateuzinho isola, final 3-1, resultado importantíssimo. E o Everson falou sobre aquele lançamento, a semi-assistência que ele deu pro Biel no gol do Rony. Eu dei uma assistência pro Biel, né? Pro Biel colocar o Rony na cara do gol. Foi generoso, colocou o Rony na cara do gol. Então, quando eu dei o lançamento, eu pedi pro Biel tocar muito pro Rony, tá? Não fui ignorante, não. Eu queria que o Rony pudesse marcar o gol. Óbvio que se ele tocasse, ficaria mais fácil pra fazer o gol, então. O grande problema é como o Atlético vai entrar em campo no Clássico. Eu, honestamente, não tenho a menor ideia. Não tenho a menor ideia do que ele vai fazer. Pensando na zaga, então, que é o principal problema dele, ele não tem o Vitor Hugo, está suspenso, ele não tem o Júnior Alonso, que está convocado, ele não tem o Lianco machucado, quem mais da zaga tem ali à disposição? O Ivan Romano também machucado, e aí a gente olha, ele tem só o Juan Tressoldi. E o Vitão. Então, assim, ficou uma situação bem complicada pro Jorge Sampaoli. Você descarta o Vitão? Cara, não sei se ele vai ser utilizado, mas ele está no grupo profissional, né? Porque olhando para a forma como ele joga, com 3 zagueiros, eu particularmente escalaria o Vitão. Sarabia na direita, já até me perdi nos nomes, o Juan Tressoldi centralizado e o Vitão pela esquerda. Seria a única forma do Atlético conseguir jogar essa partida do jeito que ele joga atualmente. É uma dor de cabeça. Agora, tem alguns pontos que são engraçados, né, da gente citar, né? Porque o Vitão poderia ter tido algumas oportunidades, né? Ter tido minutagem. Aí é o que ontem eu discuti aqui com o Elton, né? Aquela questão de ter um momento para colocar o garoto, né? Ontem era momento para ter dado uma oportunidade para o Veneno. 17 minutos do segundo tempo, o Atlético faz 3-0. E você não coloca o Veneno? Aí você vai colocar quando? Agora no jogo contra o Cruzeiro, que você tem esse tanto de desfalques? Vai colocar depois contra o Corinthians? O Vitão, se for escalado, a informação que eu tenho é que ele tem se destacado muito bem nos treinos na bola aérea. Que ele tem ido muito bem nos treinos na bola aérea, que é um problema do Atlético. Mas entre isso e você colocar ele num jogo tão importante, com um time tão desconfigurado, com uma defesa desconfigurada, o Juan Tressoldi entrou ontem numa roubada, cara. Você chega e de repente você estreia sem ter nenhum tipo de entrosamento, né? E diga-se de passagem, parabéns mais uma vez por você estar acertando em relação ao Vitor Hugo, que está sendo um monstro. É o artilheiro da era Sampaoli. Obrigado pelo seu reconhecimento, nem todo mundo pensa como você. É o artilheiro da era Sampaoli. E essa postura. E ontem eu vou dizer aqui, hein, teve um lance dele ontem, que vocês vão recordar aqui, que o Lucas Lima entra na área, cara a cara, vai fazer o gol, e ele aparece do nada, dando um carrinho, que eu falei assim, esse é o retrato da entrega que o Atlético precisa. É isso. Né? Então, enfim, o Sampaoli vai ter uma semana aí para ter dor de cabeça. Agora, eu não descarto dele colocar o Sarabia, de repente, improvisado de zagueiro, que já jogou de lateral, fechando pelo zagueiro, mas aí e colocar 3. Mas qual o terceiro? Não, aí, de repente, cara... Caio Paulista? Pois é. Eu acho que o Franco muita candidato mudança. a descer. Mas aí, ô Valu, você não tem um primeiro volante. Mas já não tem mesmo. Fausto Vera. Você falou Franco? Não, o Franco não vai jogar. O Franco não vai então jogar. Ele não vai dar tempo eu achei de chegar, que você estava falando do Fausto Vera. Não, O Franco não dá tempo não? de chegar, não. Tô falando, o Franco não vai. Mas se o Atlético pedir. Não, o Alan Franco vai jogar com a seleção equatoriana, né? Ele vai estar no México. México. Ele joga à noite, um dia anterior à noite. Do México aqui é um palito, hein? Mas joga à noite. Só se o Atlético quiser uma grande situação. Qual é o avião do Rubens Menin para buscar? Até então o Atlético não tem esse plano. Sabe o que é vergonhoso? É a gente bradar e contar, nossa, a gente para nas datas FIFA. E aí para na data FIFA. Beleza, durante a data FIFA não tem jogo, mas no dia seguinte tem. Absurdo, né, cara? Ridículo. É escárnio. É uma vergonha o nosso futebol. É uma vergonha como o nosso futebol é tratado. E assim, a tendência é piorar, né? A gente só imaginava que podia melhorar, não pode. A situação aí a respeito do Vitão, o Vitão seria uma opção. O Vitão foi um dos meus temas naquele dia do surto, aquele surto que eu tive aqui junto com você, com o Thiago. Era o tema, era o Juan e o Vitão. Que eu falava que o Vitão era um jogador que poderia ter mais tempo, né? Ele poderia ter mais rodagem
Ele é nesse elenco do sub-17, Atlético, vale a pena sub-17. lembrar, né? Então, aí que está a situação. O Vitão, e eu já falei isso na rádio e vou falar novamente, para mim, base é para revelar e não para conquistar título. Conquistar título é uma consequência da base. O Vitão ele vai estar empenhado ou na disputa do jogo entre Atlético e Grêmio, que é na próxima semana, é a final do Sub-20. O primeiro jogo acontece dia 13, no sul do país, em Porto Alegre, e o segundo jogo é no sábado, aqui em Belo Horizonte. Dia 18. Dia 18. Então, o jogo entre Atlético e Cruzeiro ele acontece no meio dessas duas finais. Ou seja, tiraria da base do Sub-17 de uma decisão um jogador muito importante para o Sub-17, para colocá-lo em uma partida extremamente complexa, um clássico da grandeza de Atlético e Cruzeiro, e com a situação do Atlético estar vindo do peso de uma eliminação para o maior rival. O atleticano tem que lembrar isso, o time, a instituição tem que lembrar isso, que o Atlético vem de uma eliminação para o Cruzeiro dentro da Copa do Brasil. E pode ser a estreia do Vitão em um clássico desse tamanho. Então, como que está a situação do Atlético e como que está a cabeça do Vitão nesse momento? Eu fico e jogo no Sub-20 ou no Sub-17, ou eu me apresento ao profissional para fazer a minha estreia como profissional. Não, relacionado para o jogo ele vai ser, não, ele com vai certeza. estar. Ele vai estar, independente se ele jogar ou não o Sub-17, ele vai ser relacionado. Porque o Atlético precisa. Mas você está entendendo, Breno? Eu só estou levantando a questão, o que passa na cabeça desse jogador, que poderia estar recebendo mais minutagem ao decorrer da temporada. A gente já pode falar que essa situação do clássico da próxima quarta-feira para o Sampaoli é mais difícil do que o primeiro clássico de estreia dele, né? Até pelo número. Com certeza. Já vai ser mais desafiador do que a montagem para aquele momento, né? Com certeza. Com certeza. O fato é que é problema demais numa temporada em que você já tem muitos problemas. É isso aí, torcida atleticana. Tudo bem com vocês? Eu tô chegando com tudo. O Galo atropelou completamente a equipe do Sport. Que baile, que baile. O Galo tá uma máquina. Então, assim, uma quinta-feira muito movimentada no Galo. O torcedor tava precisando dessa vitória. O Rony desencantou. Então, assim, parabéns ao São Paulo que tá conseguindo extrair o melhor de cada atleta. Agora, a minha preocupação é no clássico contra o Cruzeiro, porque assim, tem muitos jogadores lesionados, muitos atletas de fora. Então, assim, o São Paulo vai ter que ter muita calma, vai ter que ter muita inteligência, né? Vai ter que fazer de tudo para escalar o Galo. Muito competitivo. Essa que é a verdade, perdão, muito competitivo. Então, eu estou na expectativa muito boa de que, por mais que o Atlético esteja com muitos lesionados, o Atlético possa ganhar esse clássico para dar ainda mais uma moral para esse elenco. Quero falar aqui sobre o Mercadão da Bola, isso porque o zagueiro Vitão virou pauta, né, no Atlético Mineiro. É um jogador que chegaria para agregar um pedido exclusivo do técnico Sampaoli. Então, assim, para mim é um baita de um nome, pode ajudar muito o Atlético, né, para o restante da temporada. Eu queria saber de vocês, amigas e amigos, o que vocês acham? Será que seria uma boa ver o Vitão com a camisa atleticana? Deixa aqui nos comentários pra gente estar debatendo sobre esse grande assunto. Eu tô indo nessa. Fiquem com Deus e até a próxima.